Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto bem interessante, genealogia, e a genealogia de Jesus. Vamos falar sobre o livro de Mateus, capítulo 1, do verso 17 ao 25, um assunto a qual a Bíblia nos ensina, a Bíblia relata sobre a linhagem de Jesus. São 14 gerações, depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações, para que nós possamos chegar até Jesus. Então, eu quero deixar algo aqui bem interessante. Vamos fazer a leitura aqui do verso 17 em diante. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro aqui pra gente as 14 gerações de um ponto até outro, sendo 3 gerações de 14 até a chegada de Jesus. Verso 18 vai dizer assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver todo o conteúdo aqui até o verso 25, a qual foi o processo do nascimento de Jesus. Algo que foi profetizado, algo que foi dito no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Se você voltar lá no livro de Mateus e começar a ver ali no verso 23, vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando aqui exatamente o que foi profetizado lá atrás, o que fora dito lá atrás, para que nós possamos entender a claridade. A Bíblia, ela ensina muito para nós, e nós temos que entender e dar um tempo, dar uma atenção sobre esses assuntos. Nós não podemos deixar isso acontecer, passar como se não fosse algo importante. Nós temos que sim olhar para a palavra de Deus e ver que da mesma forma que a palavra está dizendo sobre a genealogia de Jesus, nós temos que olhar. Aqui nós vemos algo interessante ao que a palavra de Deus nos mostra, trazendo consigo a genealogia de Jesus. Ou seja, além de mostrar a genealogia de Jesus, mostra que nós temos que olhar para nós. Nós temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que saber de onde a gente veio. Nós temos que saber todo o nosso processo. Por quê? Porque isso vai nos mostrar todo o processo ao qual nós passamos até a nossa chegada aqui nos dias de hoje. Muita carga espiritual, muita coisa que vem lá de trás, que nós não podemos negligenciar, né, por conta de ignorância. Quero fazer uma leitura com vocês aqui, não somente para a comprovação das Escrituras e das profecias, mas para nos dar um ensino. Nesse ponto, que devemos sim saber de onde nós viemos, qual nossa descendência, pois não podemos carregar conosco peso, carga ou fardo de nossos antepassados na ignorância, de achar que tudo está certo. Temos que quebrar toda a aliança do passado com o pecado e dar uma direção da nossa linhagem em diante. Ou seja, nós precisamos de saber todo o processo a qual aconteceu dos nossos antepassados até o dia de hoje. A Bíblia vai falar sobre as gerações. A Bíblia vai falar que a maldição ela vai seguir gerações. Mas hoje nós podemos quebrar isso. Hoje nós podemos parar isso. Olha o que a palavra está dizendo. Foi profetizado que Jesus viria, que Jesus nasceria. E ela está deixando a linhagem de Abraão. Vamos lá. Está deixando a linhagem de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, e do exílio até Jesus. Está mostrando todo o processo que aconteceu da história de Jesus para a confirmação da palavra, da profecia, e para que nós venhamos a aprender o que a Bíblia está dizendo aqui. Nós temos que entender também o nosso processo de nascimento, de todas as nossas gerações lá atrás necessárias, para que nós possamos quebrar, apresentar ao Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos ter acesso a tudo isso, nós não conseguimos ter acesso à nossa genealogia, a nossa estrutura lá de trás, né? Porém, nós conseguimos pegar algumas
aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer. Deus não dá, né, acusação àquele que é inocente, mas Ele também não deixa aquele que tem ciência, que pode correr atrás, né, para poder ter o conhecimento e não buscar o conhecimento. Hoje nós temos aí esse entendimento. Nós não podemos deixar carga do passado nos atrapalhar nos dias de hoje. Nós temos que parar toda a negociação feita lá atrás, espiritualmente falando, toda a carga que foi deixada lá de trás aos dias de hoje. Nós temos que quebrar isso para que não passe para a nossa linhagem em diante. Aqui a genealogia está falando e mostrando para a gente que tem uma importância sim, porque se não tivesse importância, a palavra não estaria mostrando a genealogia de Jesus. A palavra não estaria falando sobre a genealogia de Jesus. Então nós temos que entender que há uma importância sim, da gente entender o processo a qual nós somos concebidos, na linhagem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Por quê? Porque nós precisamos de parar essa carga negativa, nós precisamos de parar essa maldição hereditária que vem nos acompanhando. Nós temos que entender, olha o que a Bíblia está dizendo. Assim foi as gerações desde Abraão até Davi, 14. Desde Davi até o exílio, 14. Desde o exílio até Cristo, 14. E ela vai descrever, se você voltar lá, se você pegar lá, vamos pegar a Bíblia aqui, para a gente poder fazer uma leitura um pouco aqui, para você poder entender, ó, o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Olha o que está sendo dito aqui. Está mostrando quem gerou quem, até chegar, né, Jesus, até chegar José, que adota Jesus como seu filho, né, aonde o anjo visita ele. A gente vai ver aqui no decorrer da Escritura, aonde Maria é tocada pelo Espírito Santo, concebe, né, ali Jesus, recebe Jesus dentro de si, e a partir dali o processo começa. Só que José também foi direcionado. Maria também vem da linhagem de Davi, José também vem da linhagem de Davi. Todo o processo vem direcionado até a chegada de Jesus. Será que nós já entendemos qual foi o processo até a nossa chegada? E o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós temos que entender isso, nós não podemos deixar isso passar de qualquer maneira. Nós temos que estudar e analisar isso, porque se a Bíblia está mostrando que a genealogia de Jesus ela é importante por conta de muitas coisas, por conta de que a palavra comprova tudo que fora dito sobre Jesus, nós também temos que entender, porque nós também somos filhos hoje, nação santa, geração eleita. Nós precisamos entender, Jesus ele morreu para nos remir, para nos resgatar, para nos trazer a salvação. Nós não podemos deixar isso de qualquer maneira. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos entender o caminho até chegar a nós, para que nós daqui em diante possamos dar uma diretriz diferente. Em nome de Jesus, pegue hoje, no momento que você puder, estude, analise, vai buscar os seus antepassados e apresente ao Senhor os seus bisavós, os seus avós, os seus pais, e breque hoje a maldição. Faça com que a genealogia de você em diante, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, seja de uma forma diferente. Deixe Jesus conduzir a sua família. Deixa Jesus conduzir a tua casa. Aqui nós vamos ver, a genealogia passou por muitas pessoas. Se eu fosse citar aqui ponto a ponto, nós ficaríamos muito tempo aqui. E não é esse o intuito. O intuito é uma mensagem rápida, a qual você possa entender e ser direcionado por Deus, pela palavra do Senhor, para que você possa começar a organizar a sua vida e alinhar ela de uma maneira espiritual, conforme a palavra. E se a palavra está falando sobre a genealogia de Jesus, nós precisamos entender. Se o Novo Testamento começa no livro de Mateus, falando sobre a linhagem de Jesus, que veio para nos remir, para nos resgatar, nós também precisamos entender que nós precisamos olhar para trás e ver todo o processo a qual chega ao nosso nascimento. E que nós precisamos de apresentar ao Senhor tudo aquilo que for maldição. Nós precisamos de quebrar, nós precisamos parar, nós precisamos de brecar, para que assim nós venhamos fazer com que
da nossa vida em diante, venha seguir de uma forma diferente. Em nome de Jesus, pegue hoje e analise isso. Pare hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, toda maldição. Tem pessoas passando por processos que muitas vezes não entendem. Estão indo para a igreja, são dizimistas, são ofertantes, oram, jejuam, consagram, mas parece que a vida não muda, parece que a vida não transforma. É por conta que tem uma maldição ali. Tem algo ali ainda que está perseguindo você e você precisa de apresentar isso para Deus. Você precisa fazer uma oração de quebra de aliança do seu passado e começar a caminhar com Cristo. E começar a caminhar e apresentar a tua casa de hoje em diante, para que você possa caminhar com Deus, ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai dizer, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, sim, esses são os filhos de Deus. Então, a partir de hoje, você precisa de caminhar sendo conduzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Os seus antepassados que não andaram com isso, peça perdão ao Senhor. Apresente os pecados dele e breque isso na sua vida, para que você possa viver uma vida mais em paz e tranquila. Eu creio e posso dizer para você que você vai crescer muito mais e que você vai fazer com que a sua vida e a sua família venham a fluir de uma maneira sobrenatural. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Essa é a mensagem de hoje, para que você possa aprender na palavra aquilo que Deus está falando conosco. Deus abençoe vocês. A paz a todos.